Ela tentou sair da festa mais cedo, até que o bilionário a deteve com palavras que ninguém mais ouviu. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E quando a história terminar, não se esqueça de avaliá-la de 0 a 10. Ah, e siga o nosso canal para mais histórias como esta. Agora, recoste-se e aproveite cada detalhe. As luzes douradas da festa corporativa de Natal refletiam nas taças de champanhe e nos sorrisos forçados espalhados pelo luxuoso salão de baile da sede da Westbrook Logistics, em Manhattan. Um jazz suave preenchia o ambiente, enquanto os funcionários circulavam sob decorações cintilantes que custavam mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Amélia Blake ajustou o simples vestido preto e conferiu o relógio pela terceira vez em 10 minutos. 31 minutos. Ela havia conseguido permanecer exatamente 31 minutos, tempo suficiente para demonstrar respeito, curto o bastante para evitar as conversas constrangedoras que sempre vinham depois desses encontros corporativos. Aos 30 anos, Amélia havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade profissional. Os cabelos ruivos, na altura dos ombros, estavam presos em um coque baixo e discreto. A maquiagem era suave, apenas o necessário para parecer elegante, nunca o bastante para chamar atenção. Como gerente de operações, ela preferia trabalhar nos bastidores, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente enquanto outros ocupavam o centro das atenções. Já indo embora? Jennifer, do setor de contabilidade, surgiu ao seu lado com um sorriso cúmplice. A noite ainda está só começando. Tenho que acordar cedo amanhã, respondeu Amélia, pegando o casaco de lã cinza escuro no cabide próximo à saída. Não era totalmente mentira. Ela realmente tinha planos. Planos de se encolher no sofá com um livro e fingir que a véspera de Natal era apenas mais uma noite fria de inverno. Desde que perdera os pais em um acidente de carro 8 anos antes, o Natal havia se tornado algo a ser suportado, não celebrado. As tradições que construíram juntos, a missa da meia-noite, o famoso eggnog da mãe, abrir um presente na véspera, haviam morrido com eles. Agora, o dia 24 de dezembro era apenas uma data no calendário, mais um obstáculo entre ela e a tranquilidade silenciosa de janeiro. Amélia. A voz grave atrás dela a fez congelar, com o casaco ainda pela metade. Ela se virou lentamente e encontrou Damon Westbrook parado perto o suficiente para que ela sentisse o perfume dele, algo caro e discreto, como tudo nele. Damon Westbrook era o tipo de homem que chamava a atenção sem esforço. Aos 38 anos, tinha 1,88 m, cabelos castanho escuros sempre perfeitamente alinhados, olhos azuis penetrantes e um maxilar digno de capas de revista. O terno grafite era impecavelmente ajustado, a gravata perfeitamente alinhada, e sua postura revelava alguém que nascera em meio ao luxo, mas conquistara respeito por mérito próprio. Sr. Westbrook, disse ela, endireitando os ombros. Em 3 anos trabalhando na empresa dele, suas conversas haviam se limitado a avaliações trimestrais e atualizações de projetos. Ele era profissional, brilhante e completamente fora do alcance dela em todos os sentidos imagináveis. Você está indo embora. Não era uma pergunta. Já fiz minha presença, respondeu ela, terminando de vestir o casaco. Obrigada por organizar um evento tão... A única palavra que ele disse a interrompeu no meio da frase. Os olhos azuis dele carregavam uma intensidade que ela nunca havia visto em suas interações profissionais. Ao redor deles, a festa continuava. Risadas, o tilintar de taças, o som distante de alguém cantando o desafinado White Christmas. Ainda assim, de repente, parecia que os dois estavam envolvidos em uma pequena bolha de silêncio, isolados do resto do mundo. Não, pediu ela, a voz pouco acima de um sussurro. Não faça aquele discurso educado de despedida. Ele deu um passo à frente, e Amélia percebeu a tensão contida em seu maxilar. As mãos estavam entrelaçadas atrás das costas, como se ele estivesse se segurando para não estender a mão e tocá-la. Todo mundo pode ir embora quando quiser, mas você... Ele fez uma pausa.
o olhar percorrendo o rosto dela, como se buscasse permissão para continuar. Eu? O quê? A pergunta saiu mais ofegante do que ela pretendia. Por um instante, Damen Westbrook, o homem que construiu um império da logística, que dominava salas de reunião cheias de executivos poderosos e nunca demonstrava insegurança, pareceu quase vulnerável. Se você for embora agora, disse ele em voz baixa tão suave que só ela podia ouvir, vai passar o Natal sentindo que ninguém percebe sua ausência, que ninguém enxerga o que você faz, o quanto trabalha duro, o quanto você importa. O coração de Amélia começou a bater mais rápido. Ela olhou em volta, mas ninguém prestava atenção à conversa deles. A festa seguia, alheia ao que acontecia entre os dois. Mas eu vejo você, Amélia. Ele continuou sem desviar os olhos. Eu percebo quando você fica até mais tarde resolvendo problemas que nem são sua responsabilidade. Vejo como você se lembra do pedido de café de todo mundo, como sempre pergunta pelas famílias das pessoas. Vejo como você torna tudo melhor simplesmente por estar presente. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Então, por favor, disse ele, a voz carregando algo que soava quase como desespero. Não vá embora ainda. Fique só mais alguns minutos comigo. O casaco escorregou de seus dedos subitamente sem força e caiu no chão entre eles. Nenhum dos dois se moveu para pegá-lo. Por quê? Ela conseguiu perguntar. Os lábios de Damen se curvaram no mais leve dos sorrisos, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia completamente, dolorosamente humano. Porque pela primeira vez em anos, eu não quero passar a véspera de Natal me perguntando o que poderia ter acontecido se eu tivesse sido corajoso o bastante para perguntar. O que você faria se alguém enxergasse todas as partes de você que sempre achou invisíveis? Amélia se abaixou lentamente para pegar o casaco, usando o momento para controlar a respiração. Quando se endireitou, Damen ainda a observava com a mesma intensidade, fazendo-a sentir que ele enxergava através de cada muralha cuidadosamente construída ao redor de si. Tudo bem, disse ela em voz baixa. Alguns minutos. Um lampejo de alívio atravessou o rosto dele tão rápido que ela quase não percebeu. Ele apontou para um conjunto de portas de vidro que ela nunca havia notado antes, parcialmente escondidas atrás de um elaborado arranjo de poinsettias brancas. A varanda executiva, explicou, ao notar o olhar curioso dela. É mais silencioso. O ar de dezembro os envolveu assim que saíram, frio e puro, em contraste com o calor abafado da festa lá dentro. A varanda era bonita em sua simplicidade, guarda-corpos de vidro modernos, aquecedores estrategicamente posicionados e uma vista de Manhattan que parecia se estender ao infinito em todas as direções. As luzes de Natal piscavam nos prédios lá embaixo como estrelas caídas, e os sons distantes da cidade criavam um zumbido suave sob o silêncio. Amélia apertou o casaco contra o corpo, subitamente consciente de como estavam sozinhos. Através das portas de vidro atrás deles, a festa continuava. Um borrão de movimento e risadas abafadas. Mas ali fora, parecia que existiam em um mundo completamente diferente. Eu costumava vir aqui durante reuniões do conselho, disse Damian, aproximando-se do parapeito, quando as discussões ficavam intensas demais ou quando eu precisava lembrar por que lutava tanto para construir algo que realmente valesse a pena. E o que você via? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a pergunta. No escritório, suas conversas nunca iam além de projeções trimestrais e relatórios de eficiência. Ele ficou em silêncio por um momento, as mãos apoiadas na barreira de vidro. O vento bagunçou levemente o cabelo perfeitamente arrumado, fazendo-o parecer mais jovem, mais acessível. Possibilidade, disse enfim. Todas aquelas luzes lá embaixo representam a vida de alguém, os sonhos de alguém. Pessoas voltando para casa, trabalhando até tarde para construir algo melhor, se apaixonando, errando, tentando de novo. Ele se virou para encará-la. Isso me lembrava que negócios não são só números, são pessoas. Amélia observou o perfil dele sob o brilho suave das luzes da cidade.
Aquele não era o CEO controlado e distante das reuniões. Era alguém que pensava profundamente, que sentia mais do que deixava transparecer. Foi por isso que você criou a Westbrook Logistics? Ela perguntou. Pelas pessoas? Em parte. Ele sorriu, de forma quase constrangida. Mas, sendo sincero, começou como uma maneira de provar que eu era mais do que o dinheiro do meu pai. Richard Westbrook esperava que eu assumisse a empresa de investimentos dele, jogasse seguro, mantivesse tudo como estava. Mas eu queria criar algo do zero, algo que tivesse significado. E tem significado? Ela perguntou. Em alguns dias? Ele olhou diretamente para ela. Tem mais significado ultimamente, desde que você faz parte disso. O elogio a pegou desprevenida. Durante 3 anos ela acreditara ser apenas mais uma funcionária, eficiente, mas facilmente substituível. Eu só faço o meu trabalho. Você faz o trabalho de todo mundo, ele corrigiu com suavidade. No mês passado, quando a conta da Johnson estava prestes a desmoronar, porque o contato principal deles estava no hospital, você passou o fim de semana inteiro aprendendo todo o protocolo de transporte deles para manter o serviço sem falhas. Você não precisava fazer isso. Como você... Eu presto atenção, Amélia. Talvez atenção demais. Ela sentiu o rosto esquentar, apesar do ar frio. Você observa assim todos os seus funcionários? Não. A honestidade simples na voz dele fez sua respiração falhar. Só eu? Antes que ela pudesse processar o que aquilo significava, ele continuou, agora em um tom mais baixo. Você estava usando um suéter azul naquele dia. Azul marinho, com pequenos botões prateados, o cabelo solto, e você ficava passando uma mecha para trás da orelha esquerda quando se concentrava. Ficou até quase meia-noite, e quando a segurança fez a última ronda, você ainda estava lá, conferindo manifestos de envio que a maioria das pessoas teria tratado com descuido. Amélia o encarou. Aquele nível de detalhe revelava algo muito além de interesse profissional. Por quê? Ela sussurrou. Porque observar você trabalhar é como ver alguém pintar, disse ele. Há arte na sua eficiência, graça na forma como resolve problemas. Você transforma a causa em ordem, e faz isso de um jeito tão silencioso que a maioria das pessoas nunca percebe o quanto depende de você. Ela cruzou os braços em torno do próprio corpo, sentindo-se exposta. Você não me conhece tão bem quanto pensa. Então me conte algo que eu não sei. O convite ficou suspenso entre eles, simples, mas carregado de possibilidades. Amélia voltou o olhar para a cidade, para aquelas luzes que representavam histórias de outras pessoas, e sentiu algo se mover dentro do peito. Eu costumava amar o Natal, disse em voz baixa. Quando eu era pequena, meus pais me levavam todos os anos ao Rockefeller Center para ver a árvore. Minha mãe fazia chocolate quente do zero e meu pai lia a noite antes do Natal com uma voz exagerada e dramática que me fazia rir até doer a barriga. Damian aguardou, paciente e atento. Depois que eles morreram, tentei manter as tradições por um tempo. Mas fazer tudo sozinha só fazia doer mais. Então eu parei. Ela disse a si mesma que o Natal não passava de marketing e consumismo. Mas você realmente acredita nisso? Não, ela admitiu em voz baixa. Eu sinto falta. Da magia, do calor, da sensação de que tudo era possível. Sinto falta de acreditar em algo maior do que apenas sobreviver a mais um dia. Quando ela o encarou, a expressão dele era tão suave que quase a desmontou por completo. Talvez, disse ele com cuidado, você não precise mais passar o Natal sozinha. A sugestão ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para dizer em voz alta. De dentro, o som da festa aumentou quando alguém abriu as portas. Pessoas chamando para fotos, o tilintar de taças durante um brinde. A realidade voltou aos poucos. Políticas da empresa, limites profissionais, o fato de ela ser funcionária e ele, seu chefe. O fato de que homens como Damon Westbrook não costumavam se apaixonar por mulheres como ela fora dos filmes e dos romances.
Mas quando ele a olhava daquele jeito, como se ela fosse a pessoa mais fascinante que já conhecera, esses pensamentos lógicos pareciam muito distantes. Os sons da festa viraram apenas um ruído de fundo, enquanto Amélia assimilava as palavras de Damien. A cidade brilhava abaixo deles, mas tudo em que ela conseguia pensar era no jeito como ele a observava, como se ela fosse um enigma que ele tentava decifrar há anos e, finalmente, estivesse enxergando as peças que faltavam. Eu deveria voltar lá para dentro, disse ela, sem dar um passo sequer em direção à porta. As pessoas vão notar que nós dois sumimos. Que notem. A voz dele carregava uma certeza que a surpreendeu. Estou cansado de fingir que não vejo você, Amélia. Cansado de manter tudo profissional quando não há nada de profissional na forma como penso em você. O coração dela falhou uma batida. Você faz ideia do que eu penso durante as reuniões do conselho? Ele se virou completamente para ela, os olhos azuis refletindo as luzes da cidade. Eu penso no jeito como você morde o lábio inferior quando está analisando contratos. Penso em como sua voz fica mais suave quando fala com estagiários nervosos. Penso no fato de você sempre almoçar sozinha na sua mesa, lendo, e me pergunto que histórias prendem a sua imaginação. Ela se sentiu exposta, vulnerável de um jeito que a assustava. Você não pode dizer coisas assim. Por quê? Porque você é meu chefe. Porque é complicado. Ele se aproximou mais. Perto o suficiente para que ela visse as linhas finas ao redor dos olhos dele, a sombra leve da barba por fazer no maxilar. Tudo que vale a pena é complicado. Porque isso não é real, ela sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Homens como você não se apaixonam por mulheres como eu. Não fora dos contos de fadas. A expressão dele escureceu, não de raiva, mas de algo que parecia dor. Que tipo de mulher você acha que é? Comum. Invisível. O tipo de mulher que organiza a vida dos outros porque tem medo de viver a própria. Você está errada. A convicção na voz dele a fez erguer o olhar. Quer saber o que eu vejo quando olho para você? Vejo alguém que mantém esta empresa inteira de pé com competência silenciosa e se recusa a levar o crédito. Vejo alguém que se lembra de que o Marcos da expedição é diabético e sempre guarda pastilhas de glicose de emergência na gaveta da mesa. Vejo alguém que trabalha mais duro do que todos, mas nunca faz ninguém se sentir inferior por não acompanhar o ritmo. Ele fez uma pausa, a voz ficando mais suave. Vejo alguém que perdeu as pessoas que mais amava e decidiu honrá-las cuidando de todos os outros, mesmo quando isso significa sacrificar a própria felicidade. As lágrimas arderam nos olhos dela. Como ele conseguia enxergar com tanta clareza tudo o que ela passara anos tentando esconder. Isso não, ela começou. É, ele respondeu. Ele estendeu a mão devagar, dando tempo para que ela se afastasse, e com o polegar enxugou suavemente uma lágrima de sua bochecha. Você acha que é invisível, mas é a pessoa mais visível em qualquer lugar para mim. Você se considera comum. Mas mulheres comuns não fazem CEOs bilionários perderem o foco em negociações de fusão porque estão se perguntando se você lembrou de almoçar. O toque dele era quente contra a pele fria dela e, apesar de todas as vozes racionais em sua cabeça gritarem que aquilo era território perigoso, ela se inclinou levemente em direção àquela carícia. Eu te assusto, ele disse em tom baixo. Não era uma pergunta. Me apavora, ela admitiu. Ele sorriu de leve. Ótimo. Você também me apavora. A confissão a surpreendeu. Como eu poderia assustar você? Porque há 3 anos eu construí minha vida em torno de ver você todos os dias. Você entra em uma reunião e, de repente, eu não lembro mais qual era o assunto. Você sorri para algo na tela do computador e eu passo o resto da tarde me perguntando o que te fez feliz. Você importa para mim de um jeito que não faz sentido, de um jeito que me tira o sono à noite. A honestidade crua na voz dele apertou o peito dela. Damien, eu sei que isso é complicado. Sei que existem regras, protocolos, razões perfeitamente lógicas pelas quais isso é uma péssima ideia. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos.
os polegares desenhando lentamente o contorno de suas maçãs do rosto. Mas eu também sei que passei 3 natais vendo você ir embora mais cedo, voltar para um apartamento vazio e dizendo a mim mesmo que não era da minha conta me importar. E eu não consigo mais fingir isso. O que você está dizendo? Estou dizendo que não quero que você fique sozinha esta noite. Não quero que você acorde amanhã de manhã em um apartamento vazio, fazendo café para uma pessoa só e fingindo que o Natal não existe. A voz dele caiu para quase um sussurro. Estou dizendo que quero te levar para casa. Quero perguntar se posso entrar. Quero sentar no seu sofá e ouvir você me contar sobre os livros que lê, os sonhos que colocou em pausa e por que acredita que não merece ser feliz. A respiração dela falhou. E depois? Depois, eu quero acordar amanhã e fazer café para você. Quero te levar ao Rockefeller Center para ver a árvore, porque acredito que seus pais gostariam que você se lembrasse de que o Natal ainda pode ser mágico. Quero provar que você não é invisível, que não é comum, que é exatamente o tipo de mulher que homens como eu passam a vida inteira esperando encontrar. O mundo pareceu se reduzir apenas aos dois, ali naquela varanda, acima da cidade, com anos de sentimentos não ditos, finalmente transbordando no espaço entre eles. Isso pode arruinar tudo, ela sussurrou, ou pode salvar tudo. Ele encostou a testa na dela com delicadeza. Estou disposto a descobrir, se você estiver. Atrás deles, a festa continuava, mas Amélia mal percebia. Tudo o que conseguia ouvir era o próprio coração, acelerado e incerto, e a respiração de Damien, firme e tranquila. Pela primeira vez em 8 anos, ela quis acreditar em magia novamente. A questão era se teria coragem de tentar. Amélia fechou os olhos, sentindo o calor das mãos de Damien em seu rosto, o ritmo constante da respiração dele tão próximo da sua. Quando abriu os olhos outra vez, ele ainda estava ali, paciente, esperando, dando-lhe espaço para escolher. 3 anos, ela disse em voz baixa. 3 anos. E você nunca disse nada. Um sorriso quase melancólico surgiu nos lábios dele. Eu me convenci de que era inapropriado, de que estava interpretando sinais que não existiam, de que uma mulher como você nunca olharia 2 vezes para alguém como eu. Alguém como você, ela quase riu. Você é o Damien Westbrook, brilhante, bem-sucedido, absurdamente bonito. Você poderia ter qualquer pessoa. Eu não quero qualquer pessoa. O polegar dele percorreu a linha do maxilar dela com uma delicadeza quase dolorosa. Eu quero você. Sempre quis você. A sinceridade em sua voz rompeu a última barreira que ela ainda mantinha de pé. Amélia pensou em todas as vésperas de Natal solitárias, em todas as manhãs em que acordou desejando que alguém se importasse com sua existência, em todas as vezes em que se convenceu de que querer mais era egoísmo, era tolice. Tudo bem, ela sussurrou. Tudo bem. Me leva para casa. O sorriso que se abriu no rosto dele foi como o nascer do sol, lento, quente e absolutamente lindo. Ele deu um passo para trás e lhe ofereceu o braço com uma cortesia antiga. Vamos fazer nossa fuga? E a festa? Ela perguntou. Seus funcionários vão notar. Deixe isso comigo. Ele a conduziu em direção às portas de vidro. Além disso, eu sou o chefe. Posso ir embora da minha própria festa. Eles voltaram para dentro. O barulho e o calor da celebração os atingiram como uma onda. Damien avançou com confiança natural, a mão pousada levemente na parte inferior das costas dela, enquanto atravessavam grupos de funcionários. Damien! Chamou uma voz do outro lado do salão. Margaret Chen, diretora de recursos humanos, aproximou-se com um sorriso cheio de significado. Festa maravilhosa, embora eu tenha notado que você desapareceu por um tempo. Só precisei de um pouco de ar, ele respondeu com naturalidade. Na verdade, eu já estava de saída. Foi uma semana longa. Os olhos de Margaret deslizaram até Amélia e depois voltaram para Damien, e o sorriso dela se tornou ainda mais perspicaz. Claro. Amélia, espero que você não esteja trabalhando demais.
Até gerentes de operações precisam de tempo para aproveitar as festas. Estou aprendendo isso, respondeu Amélia, surpresa com a firmeza da própria voz. Que bom. Bem, desejo um ótimo Natal para vocês dois. O tom de Margaret deixava claro que ela sabia exatamente o que estava acontecendo e aprovava completamente. Enquanto se afastavam, Amélia sentiu o rosto queimar. Ela sabe, murmurou. Margaret sabe tudo o que acontece nesta empresa, disse Damien com tranquilidade. E tem um excelente julgamento sobre pessoas. Se ela aprova, provavelmente estamos fazendo a escolha certa. A descida de elevador até a garagem foi silenciosa, mas carregada de expectativa. Quando as portas se abriram, Damien a conduziu até um Tesla preto elegante, estacionado em uma vaga marcada como reservada. Eu posso dirigir até em casa, disse ela, quando ele abriu a porta do passageiro. Você não precisa, Amélia. Ele esperou até que ela o encarasse. Se quiser mudar de ideia, é só dizer. Mas não tome decisões baseadas no que acha que deveria fazer, e sim no que realmente quer. Ela estudou o rosto dele sob a iluminação fraca da garagem, procurando qualquer sinal de que aquilo fosse um jogo elaborado ou uma manobra de poder. Mas tudo o que viu foi cuidado genuíno, afeto paciente e algo mais profundo que fez seu estômago se revirar. Eu quero que você me leve para casa, disse em voz baixa. O alívio no rosto dele foi inconfundível. Ótimo. O prédio de Amélia, no Upper West Side, era modesto, mas acolhedor. Um brownstone antigo, com porteiro que conhecia todos os moradores pelo nome. Quando Damien encostou o carro na calçada, uma onda de nervosismo tomou conta dela. Preciso avisar, disse de repente insegura. Meu apartamento não é... Quer dizer, não é o tipo de lugar ao qual você provavelmente está acostumado. Amélia. Ele desligou o motor e se virou completamente para ela. Não me importa se você mora em um estúdio com uma cama retrátil e um fogareiro. Eu me importo com você. Ela mexeu nas chaves com mãos trêmulas enquanto subiam os 3 lances de escada até o andar dela, plenamente consciente da presença dele logo atrás. Quando finalmente abriu a porta, prendeu a respiração, enxergando seu espaço pelos olhos dele. Era pequeno, mas acolhedor. Um apartamento de um quarto, com paredes de tijolos aparentes, estantes embutidas abarrotadas de livros e uma iluminação suave vinda de vários abajures. Os móveis eram confortáveis, não luxuosos, e cada superfície guardava pequenos tesouros. Uma câmera fotográfica vintage que o pai lhe dera, fotos dos pais em moldura simples, uma coleção de canecas de cerâmica de diferentes livrarias espalhadas pela cidade. É perfeito, disse Damien em voz baixa, olhando ao redor com admiração genuína. É completamente você. Ele caminhou até a estante, passando os dedos pelas lombadas dos livros. Filosofia, literatura clássica, um pouco de romance. Virou-se para ela com um sorriso provocador e uma estante inteira de mistério. Agatha Christie é um prazer culposo, ela admitiu, pendurando os casacos. Não é culpa nenhuma. É só prazer, corrigiu ele, continuando a explorar o ambiente. Ele parou diante de uma foto emoldurada sobre a mesa lateral. Seus pais? Manhã de Natal 2015. O último que passamos juntos. A voz dela vacilou levemente. Eles parecem felizes, disse ele, analisando a imagem de uma Amélia mais jovem entre 2 adultos sorridentes. E orgulhosos. Ela sentiu o coração falhar. Você tem o sorriso da sua mãe e os olhos do seu pai. A intimidade casual daquela observação a desarmou por completo. Quer café ou vinho? Perguntou ela, tentando se recompor. Acho que tem uma garrafa em algum lugar. Amélia. Ele colocou a foto de volta com cuidado e atravessou a sala até onde ela estava, inquieta perto da cozinha. Você está nervosa. Apavorada. Ela corrigiu. Eu não faço isso faz tempo, e nunca com alguém como você. Alguém como eu? Alguém que importa. Ela deixou escapar antes de conseguir se conter.
Alguém que poderia partir meu coração em pedaços tão pequenos que eu nunca conseguiria juntá-los de novo. As mãos dele encontraram as dela, firmes e quentes. Então vamos devagar. Tão devagar quanto você precisar. Eu não vou a lugar nenhum, Amélia. Esperei 3 anos para estar aqui com você. Posso esperar o tempo que for necessário para você confiar que isso é real. Ela ergueu os olhos e encontrou apenas paciência e sinceridade no olhar dele. Pela primeira vez em 8 anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Amélia se refugiou por um instante na pequena cozinha, grata por alguns segundos para se recompor. A ideia de Damon Westbrook em sua sala, observando seus livros e fotos como se realmente quisesse entender o mundo dela, parecia irreal. Eu menti sobre o café, disse em voz alta, abrindo os armários com mãos levemente trêmulas. Só tenho café solúvel. Café solúvel está ótimo. A voz dele soou logo atrás dela. Amélia se virou e o encontrou apoiado na porta da cozinha, o paletó removido, as mangas da camisa dobradas até os antebraços. O gesto casual o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Mas você ainda está nervosa. E você não estaria? Respondeu ela, enchendo a chaleira elétrica e se concentrando na tarefa simples para acalmar os pensamentos. Algumas horas atrás, você era meu chefe. Mal notava minha existência além dos relatórios trimestrais. Agora está na minha cozinha dizendo que me observa há 3 anos. Não observando, corrigiu ele, aproximando-se, percebendo. Perto o suficiente para que ela sentisse o perfume dele misturado ao leve cheiro do ar frio da noite. Existe diferença? Existe. Observar é passivo. Perceber é... Ele hesitou, escolhendo as palavras. Perceber é saber que alguém toma café com exatamente um açúcar e um pouco de creme. É notar que ela usa uma pulseira prateada no pulso esquerdo que era da mãe. É entender que ela sempre prefere as escadas ao elevador porque precisa daqueles 30 segundos extras para se preparar para qualquer reunião. A mão de Amélia parou sobre a chaleira. Ela estava usando a pulseira da mãe e sempre escolhia as escadas por esse motivo. Isso é muito romântico ou muito assustador, disse ela, tentando aliviar o clima. Eu estava torcendo pelo romântico, ele respondeu com um sorriso quase tímido. Mas entendo se soar como o outro. Amélia se virou completamente para encará-lo, estudando sua expressão sob a luz quente da cozinha, sentindo que aquele momento simples carregava um peso capaz de mudar tudo. É romântico, ela admitiu em voz baixa. Assustadoramente romântico. A chaleira desligou com um clique e o vapor subiu entre os dois como uma manifestação física da tensão que vinha se acumulando a noite inteira. Mas em vez de alcançá-la, Amélia deu um passo em direção a ele. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. No meu primeiro dia de trabalho na empresa, você se lembra? Os olhos dele suavizaram. Você usava um vestido cinza com uma pequena mancha de café na manga, porque derramou o latte no saguão e tentou limpar com um guardanapo, o que só piorou tudo. A respiração dela falhou. Você lembra disso? Você parecia mortificada. Eu quis dizer que não importava, que você estava linda mesmo assim. Mas eu estava no meio de uma conferência sobre a aquisição da Hartmann. A voz dele ficou mais baixa. Eu me arrependo de não ter dito nada desde então. Eu tinha certeza de que seria demitida antes do almoço. E eu tinha certeza de que faria algo completamente inapropriado. Ele sorriu de leve. Como te oferecer minha camisa reserva? Eles ficaram ali por um instante, o peso de 3 anos de momentos não ditos pairando entre eles. Todos os olhares trocados em salas de reunião. Todas as conversas rápidas sobre relatórios e prazos que carregavam algo que nenhum dos dois teve coragem de nomear. Faça o café, disse ele com suavidade. Eu te conto sobre o pior Natal que já tive, e você decide se eu valho o risco. Ela se ocupou com as canecas e o café instantâneo, plenamente consciente da presença dele, enquanto ele se acomodava em um dos bancos altos da cozinha. Pior Natal? 4 anos atrás. Véspera de Natal, na verdade. Eu tinha 34 anos, bem-sucedido por todos os padrões que a sociedade valoriza,
e completamente infeliz. Ele aceitou a caneca que ela lhe ofereceu, os dedos se tocando por um breve segundo. Eu estava namorando alguém, Caroline Mitchell. Promotora federal, bonita, inteligente, perfeitamente adequada. Amélia sentiu uma pontada inesperada no peito. O que aconteceu? Ela passou a noite inteira na festa de Natal da minha família fazendo networking. Não falou comigo, não interagiu com minha família, só colecionou contatos e cartões de visita como se fossem enfeites de Natal. Ele tomou um gole de café, o olhar distante. Quando voltamos para o apartamento dela, ela me disse que tinha recebido uma proposta de trabalho em Washington e que ia aceitar. Não me convidou para ir junto. Não falou sobre o nosso futuro. Apenas informou que estava indo embora. Sinto muito. Não sinta. Ele levantou os olhos para ela. A pior parte não foi ela ir embora. Foi o alívio que eu senti. Amélia prendeu a respiração. Eu percebi que estava namorando uma ideia do que achava que deveria querer, e não aquilo que eu realmente queria. Estava tão focado em alguém que parecia certo no papel que ignorei completamente se aquela pessoa fazia sentido na vida real. E o que você realmente quer? Ela perguntou. Você. A honestidade simples da resposta fez o coração dela disparar. Eu quero alguém que leia romances policiais e guarde pastilhas de glicose para colegas diabéticos. Quero alguém que faça café instantâneo às 11 da noite na véspera de Natal e não peça desculpas por não ter algo mais sofisticado. Quero alguém que amou os pais de um jeito tão profundo que a perda mudou a forma como ela vê o Natal, mas que ainda assim seja corajosa o bastante para tentar de novo. Amélia pousou a caneca na bancada, as mãos trêmulas. Damien, eu sei que isso está acontecendo rápido. Eu sei que é complicado, ela continuou, mas também sei que passei 3 anos imaginando como seria ter uma conversa de verdade com você. E agora que estou aqui, todo o resto parece apenas ruído de fundo. Ela contornou a pequena ilha da cozinha até parar diante dele, perto o suficiente para enxergar os pequenos reflexos prateados nos olhos azuis dele. Estou com medo, sussurrou. Eu também. Ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O gesto foi tão delicado que fez o peito de Amélia doer. Mas tenho ainda mais medo de ir embora e passar o resto da vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse sido corajoso o bastante para ficar. Ela se inclinou contra o toque dele, fechando os olhos. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar dele cheio de uma esperança contida, cuidadosa, que lhe roubou o fôlego. Fica, disse em voz baixa. Tem certeza? Não, ela admitiu. Mas fica mesmo assim. Ele sorriu então, um sorriso aberto, sem defesas, o primeiro que ela já vira nele. E Amélia percebeu que, em algum ponto, entre a festa corporativa e aquele instante na cozinha, ela havia deixado de vê-lo como seu chefe, e começado a vê-lo como o homem que talvez fosse corajoso o suficiente para ajudá-la a acreditar na magia do Natal outra vez. Amélia acordou devagar. Primeiro, percebeu um calor diferente do das cobertas habituais. Depois, um braço apoiado com cuidado em sua cintura. Por um instante, o pânico apertou seu peito, até que a lembrança voltou. Damien. Véspera de Natal. A conversa que se estendeu até quase 3 da manhã, os dois encolhidos no sofá, falando de tudo e de nada até o cansaço vencer. Ela se virou com cuidado para não acordá-lo e se deparou com uma versão de Damien Westbrook que nunca tinha visto. O cabelo escuro caía desordenado sobre a testa, deixando-o com um ar mais jovem. O rosto relaxado pelo sono, sem o controle rígido que ele sempre mantinha acordado. Ele parecia sereno, vulnerável e absurdamente bonito. A luz do sol entrava pelas janelas da sala, tingindo tudo de dourado. Manhã de Natal. Pela primeira vez em 8 anos, ela não acordara temendo o dia 25 de dezembro. Você está me encarando, murmurou Damien, sem abrir os olhos, um sorriso discreto surgindo no canto dos lábios. O rosto de Amélia esquentou. Eu não estava. Estava sim. Eu senti. Ele abriu os olhos, então.
e o calor em seu olhar fez o estômago dela revirar. Bom dia, linda. Bom dia. De repente, ela se deu conta de como devia estar. Sem maquiagem, o cabelo em todas as direções, usando o mesmo vestido da noite anterior, agora amarrotado depois de dormir no sofá. Eu devo estar horrível. Você está perfeita. Ele ergueu a mão para afastar uma mecha de cabelo do rosto dela. Dormiu bem? Melhor do que dormi em anos, ela confessou, sentindo-se levemente envergonhada pela sinceridade. E você? O sofá não deve ter sido confortável para alguém do seu tamanho. Nunca dormi tão bem na minha vida. Ele se espreguiçou, fazendo uma careta leve. Embora você esteja certa sobre o sofá, acho que oficialmente já passei da idade de dormir sentado. Ela começou a se afastar para lhe dar espaço, mas o braço dele se fechou suavemente ao redor de sua cintura. Não, disse em voz baixa. Ainda não. Deixa eu ter esse momento. Que momento? Acordar com você na manhã de Natal, ver você à luz do dia, perceber que a noite passada realmente aconteceu e que não foi só mais um sonho que eu tive com você. A respiração dela falhou. Mais do que eu deveria admitir. O polegar dele deslizou ao longo da linha do maxilar dela com uma delicadeza de partir o coração. Sonhos com conversas como a de ontem à noite, sonhos em acordar ao seu lado, sonhos em fazer você sorrir do jeito que sorriu quando me contou sobre as tradições de Natal dos seus pais. Ela engoliu em seco. Damen, eu sei que isso é rápido. Eu sei que parece loucura, mas quero que você saiba que tudo o que eu disse ontem, eu quis dizer. Isso não é um impulso de véspera de Natal que vou lamentar de manhã. Amélia estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de dúvida, qualquer hesitação, mas só encontrou sinceridade. E algo mais profundo que fez seu coração disparar. E agora? Ela sussurrou. Agora a gente descobre juntos. Ele se sentou devagar, passando a mão pelo cabelo bagunçado. Mas antes, acho que te devo um café. Café de verdade desta vez. Você não precisa, Damen. Ele se virou completamente para ela. Eu quero cuidar de você. Quero fazer seu café da manhã, preparar o café e descobrir como funciona o controle da sua TV para a gente assistir a filmes de Natal horríveis. Quero fazer coisas normais, domésticas, coisas que nunca quis fazer com mais ninguém. A intimidade casual das palavras dele apertou o peito dela de emoção. Eu não tenho muita comida, ela confessou. Não estava exatamente planejando receber ninguém. Então pedimos algo ou saímos. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. O que você quiser. É a sua manhã de Natal. Ela aceitou a mão dele, deixando que a puxasse para perto. De pé, tão próxima dele sob a luz suave da manhã, Amélia foi atingida mais uma vez por como aquilo era diferente de tudo o que já tinha imaginado para si. Não havia jogos, nem cálculos cuidadosos sobre quem deveria ligar primeiro ou quais eram as regras. Havia apenas honestidade, carinho genuíno e a estranha sensação de que ela esperara a vida inteira exatamente por aquele momento. Tem um diner a 3 quadras daqui, ela disse. Eles servem brunch de Natal. Nada sofisticado, mas as panquecas são incríveis. Perfeito. Ele pegou o paletó que havia deixado sobre a cadeira. Mas antes eu preciso passar em casa para trocar de roupa. Tenho quase certeza de que aparecer num brunch de Natal usando uma camisa de smoking vai levantar algumas sobrancelhas. A realidade se infiltrou lentamente. Ele ia embora, mesmo que só por 1 hora, e ela ficaria sozinha outra vez. A ideia fez seu estômago se contrair com uma ansiedade que ela tentou esconder. Ei, ele deve ter percebido algo em sua expressão, porque estava diante dela de novo em um instante, as mãos firmes e gentis em seus ombros. O que foi agora? Nada. Eu só... Ela balançou a cabeça, sentindo-se boba. Estou sendo ridícula. Me conta. Estou com medo de que, se você for embora, perceba que tudo isso foi um erro.
Que você se lembre de quem é Damien Westbrook e eu seja só a Amélia da área de operações e que toda a magia da noite passada desapareça à luz do dia. A expressão dele se suavizou, cheia de compreensão. Me dá seu telefone. O quê? Seu telefone, por favor. Confusa, ela entregou o celular. Ele digitou algo rapidamente e devolveu. Quando Amélia olhou a tela, viu que ele havia salvado o número pessoal dele nos contatos. Me liga em 20 minutos, ele disse. Depois me liga em 40. E depois, se quiser, me liga a cada 10 minutos até eu voltar. Eu não vou desaparecer, Amélia. Não vou mudar de ideia. Estou indo para casa tomar banho e trocar de roupa para te levar ao café da manhã como você merece. Você não precisa. Eu quero. Ele se inclinou e beijou a testa dela com suavidade. O gesto foi tão terno que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Vou voltar em 1 hora, e então vamos ter o melhor brunch de Natal da sua vida. Depois que ele foi embora, Amélia ficou parada em seu apartamento subitamente silencioso, o perfume dele ainda pairando no ar. Olhou para o número salvo no celular, depois para o sofá amarrotado, onde tinham passado a noite conversando e rindo até adormecerem nos braços um do outro. Pela primeira vez em 8 anos, a manhã de Natal parecia um começo, não um fim. 1 hora e 15 minutos depois, Amélia ouviu o zumbido familiar do interfone do prédio. Passara o tempo tomando banho, vestindo um jeans escuro e um suéter creme macio, e tentando não checar o celular a cada 30 segundos. Fiel à palavra, Damien havia mandado 2 mensagens. Uma quando chegou em casa, outra quando estava saindo. Pequenas garantias de que ele era real e de que aquilo não tinha sido apenas um sonho elaborado da véspera de Natal. Quando ela abriu a porta do apartamento, o fôlego lhe faltou. O empresário formal de terno caro havia desaparecido. Em seu lugar, Damien estava ali, no corredor, usando jeans escuros que lhe caíam perfeitamente, um suéter cinza escuro que realçava seus olhos e um casaco de lã preto. O cabelo ainda estava levemente úmido do banho e ele parecia mais jovem, mais relaxado, devastadoramente bonito de um jeito completamente diferente. Melhor? Ele perguntou, percebendo o olhar dela. Diferente, ela disse, pegando o casaco e o cachecol. Um bom diferente. Que bom. Ele sorriu. Trouxe algo para você. Ele estendeu um pequeno saco de papel de uma cafeteria cara que ela reconheceu, a 6 quadras dali. Café de verdade, como pedido de desculpas por ter demorado mais de 1 hora. Ela aceitou o saco, sentindo o calor do copo através do papel. Você não precisava. Eu quis. Ele esperou enquanto ela trancava a porta, depois ofereceu o braço ao descerem as escadas. Além disso, achei que, se vou te convencer de que vale a pena me manter por perto, eu devia começar com um café melhor do que instantâneo. O ar da manhã estava frio, mas suportável, e o dia de Natal trouxera um silêncio incomum à cidade. A maioria das lojas estava fechada. O trânsito era leve, e havia algo mágico em ter Manhattan quase só para eles. Me conta desse diner, disse Damien enquanto caminhavam, os passos ecoando suavemente na calçada. Murphy's. Está ali há 40 anos, administrado pela mesma família irlandesa. Nada sofisticado, mas a comida é incrível. Eles abrem todo o Natal porque a senhora Murphy diz que todo mundo merece uma boa refeição no Natal, tenha ou não outro lugar para ir. Você já veio aqui no Natal antes? Ela sentiu o calor subir pelo pescoço. Algumas vezes, quando eu não tinha vontade de cozinhar só para mim. A mão dele encontrou a dela, os dedos se entrelaçando com naturalidade. Não mais. A simples declaração fez o coração dela disparar. Damien, eu falo sério, Amélia. Ele a olhou com firmeza. Aconteça o que acontecer, seja lá como a gente resolva a questão do trabalho, dos limites, de toda essa parte complicada. Eu não quero que você passe mais nenhum feriado sozinha, nem que seja só como amigos. Ela parou de andar e se virou para ele. É isso que somos? Amigos? Não. Os olhos azuis dele estavam sérios, intensos. Acho que nós dois sabemos que somos mais do que isso. Eu só quero que você saiba que, no que quer que isso se transforme,
Você não está mais sozinha. Eu não vou deixar. O peso daquela promessa se acomodou entre eles, carregado de possibilidade e esperança. O Murphys era exatamente como ela descrevera. Piso de linóleo gasto, cabines de vinil vermelho e o cheiro de bacon e café impregnado nas paredes por décadas. Alguns poucos clientes estavam espalhados pelo salão. Um senhor idoso lendo o jornal, um casal jovem dividindo panquecas. Uma família com 2 crianças pequenas ocupava a mesa ao lado, mais interessadas em mergulhar tudo na cauda do que em qualquer conversa. Amélia. A própria senhora Murphy surgiu de trás do balcão. Uma mulher baixa e robusta, na casa dos 70 anos, cabelos grisalhos como aço e olhos vivos, atentos a tudo. Café da manhã de Natal de novo este ano? Sim, mas não sozinha desta vez. Amélia sentiu a mão de Damien pousar suavemente na parte baixa de suas costas, quente, firme, tranquilizadora. Senhora Murphy, este é o Damien. Prazer em conhecê-la. Damien estendeu a mão com uma cordialidade sincera. Amélia me contou coisas maravilhosas sobre este lugar. A senhora Murphy abriu um sorriso largo, claramente encantada. Qualquer amigo da Amélia é família aqui. Essa menina passou tempo demais cuidando de todo mundo sozinha. Já estava na hora de alguém cuidar dela. Eles se acomodaram em uma cabine perto da janela e Amélia observou Damien absorver o ambiente com uma apreciação genuína, não aquela tolerância educada que ela imaginaria de alguém acostumado a restaurantes 5 estrelas. Isso é perfeito, ele disse, analisando o cardápio plastificado. É exatamente assim que uma manhã de Natal deveria ser. Não é bem o seu cenário habitual, imagino. Meu Natal habitual envolve o buffet da família servindo ovos beneditinos para pessoas mais interessadas em discutir carteiras de investimentos do que em celebrar qualquer coisa. Ele ergueu os olhos do cardápio. Isso aqui é melhor, muito melhor. Quando a comida chegou, uma pilha generosa de panquecas de mirtilo para ela, ovos e bacon para ele. Amélia se pegou, observando a maneira como Damien despejava o xarope de bordo com a mesma atenção cuidadosa que provavelmente dedicava a contratos milionários. O quê? Ele perguntou, percebendo o olhar. Estou tentando conciliar essa versão sua com o CEO que comanda reuniões do conselho como se fossem operações militares. Talvez eles não sejam tão diferentes assim. Ele cortou os ovos com movimentos precisos. Talvez eu só precisasse da pessoa certa para trazer à tona as partes de mim que não são só trabalho. É isso que eu faço? Você me faz querer ser mais do que apenas o meu cargo. Ele estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a dela. Você me lembra que deveria existir uma vida fora do escritório. Experiências que não têm nada a ver com lucros trimestrais ou expansão de mercado. Ela virou a palma da mão, entrelaçando os dedos nos dele. E você me faz lembrar como é querer algo para mim mesma, em vez de apenas tentar sobreviver a cada dia. O que você quer, Amélia? A voz dele era baixa, séria. Ela olhou ao redor do diner, para as famílias compartilhando o café da manhã, para o caos confortável de um lugar onde as pessoas vinham para se conectar, não para impressionar. Depois voltou o olhar para ele. Isso, disse simplesmente. Conversas de domingo de manhã com panquecas. Alguém que sabe como eu tomo meu café. Alguém que não se importa que eu leia romances policiais e chore com comerciais de cachorro. Você chora com comerciais de cachorro todas as vezes. Ela sentiu o rosto esquentar. É vergonhoso. É adorável. O polegar dele deslizou sobre os nós de seus dedos. O que mais eu deveria saber sobre a verdadeira Amélia Blake? Eu canto no chuveiro. Muito mal. Tenho opiniões fortes sobre coberturas corretas de pizza. Já li Orgulho e Preconceito 17 vezes. Coleciono cartões postais antigos que compro em antiquários, mesmo sabendo que nunca vou mandar nenhum para ninguém. Cobertura favorita de pizza? Cogumelos e pepperoni. E você? O que você estiver comendo. O sorriso dele era suave, cheio de carinho. Tenho a sensação de que vou desenvolver muitas novas preferências.
Enquanto dividiam o café da manhã, no calor barulhento e acolhedor do Murphy's Diner, algo silencioso e poderoso se consolidava entre eles. A sensação de que aquele Natal não era apenas diferente, mas o começo de algo que finalmente fazia sentido. Amélia percebeu que aquilo, sentar-se diante de alguém que realmente queria saber o que ela pensava sobre pizza, livros e coisas bobas que, à primeira vista, não importavam, era exatamente o que lhe faltara todos esses anos. Não grandes gestos, nem presentes caros, mas intimidade simples. Alguém que se importasse com os pequenos detalhes que formam uma vida. Obrigada, disse em voz baixa. Pelo quê? Por me enxergar, por ficar, por fazer o Natal parecer Natal de novo. Ele levou a mão dela até os lábios e depositou um beijo suave sobre seus dedos. Obrigado por me deixar. Eles passaram a tarde caminhando pelo Central Park, transformado em um cenário de inverno encantador, com uma fina camada de neve e casais passeando de mãos dadas. Amélia se sentia dentro de um filme romântico, até que o celular de Damien começou a vibrar com uma insistência crescente. No começo, ele ignorou. Mas após a terceira ligação, em menos de 10 minutos, ela percebeu a tensão tomando seus ombros. Você deveria atender, disse ela quando pararam perto da fonte Bethesda. É dia de Natal. Seja o que for, pode esperar. Mas o celular vibrou novamente, seguido de uma sequência rápida de mensagens que fizeram o maxilar dele se contrair. Damien! Ela tocou seu braço com cuidado. Atende! Com relutância evidente, ele pegou o telefone. Richard! Disse, e a voz mudou instantaneamente para o tom profissional. Qual é a emergência? Amélia não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas via a expressão dele se tornar cada vez mais séria. Damien se virou um pouco, passando a mão pelos cabelos, um gesto que ela começava a reconhecer como sinal de estresse. Não, eu entendo o prazo, dizia ele, mas concordamos que isso poderia esperar até a próxima semana. Sim, eu sei o que isso significa financeiramente. Não, eu não estou no escritório. É dia de Natal. Houve uma pausa mais longa. Amélia observou uma família com crianças pequenas alimentando os patos no lago, as risadas ecoando sobre a água. Aquela normalidade de repente pareceu frágil, como algo visto através de um vidro e não vivido. Certo, disse Damien por fim, com a voz seca. Estarei aí em 1 hora. Ele desligou e ficou parado por um momento, de costas para ela, os ombros rígidos. Emergência? Ela perguntou suavemente. O acordo Hartman. Ele se virou, e o homem que havia dividido panquecas com ela e segurado sua mão 1 hora antes, desapareceu, dando lugar ao CEO que ela conhecia das reuniões. O time jurídico decidiu revisar toda a estrutura do contrato durante o feriado. Se não entregarmos uma proposta revisada até amanhã de manhã, eles desistem. Isso é sério. 40 milhões de dólares sério. Ele passou as mãos pelo rosto. Sinto muito, Amélia. Eu preciso ir. Eu entendo. E ela realmente entendia, mesmo enquanto a decepção se acomodava pesada em seu peito. Claro que entende. Ele respirou fundo. Venha comigo. A sugestão a pegou desprevenida. O quê? Venha comigo para o escritório. Você conhece essa conta melhor do que qualquer pessoa. Foi você quem identificou a logística de transporte que tornou esse acordo viável. Damien, eu não posso. É dia de Natal e nós... Isso não é... Ela gesticulou vagamente entre os dois. O que as pessoas vão pensar? Eu não me importo com o que as pessoas pensam, mas eu me importo. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Eu não posso simplesmente aparecer no escritório no dia de Natal com o CEO. As pessoas vão presumir. Presumir o quê? Que estamos juntos. Nós estamos juntos. Estamos. A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de toda a incerteza que ela tentava ignorar. Porque há 12 horas você era meu chefe. Agora está me pedindo para cruzar essas linhas na frente de todos com quem trabalhamos. A expressão dele suavizou, como se finalmente compreendesse o peso do que estava pedindo. Damien, eu não posso ser sua funcionária, e seja lá o que isso for ao mesmo tempo.
disse Amélia, a voz levemente trêmula. Não no mesmo prédio. Não com as mesmas pessoas observando. Não é justo para nenhum de nós. Então, o que você está dizendo? Ele perguntou. Estou dizendo que talvez tenhamos ido rápido demais. Talvez devêssemos ter pensado melhor antes. Ela fez um gesto vago, como se faltassem palavras. Antes do que aconteceu ontem à noite. Você se arrepende? A voz dele saiu baixa, cautelosa. De ontem à noite, desta manhã? De tudo isso? Ela olhou para ele. Aquele homem brilhante, poderoso, que de alguma forma a enxergara quando ela sempre acreditara ser invisível, e sentiu o coração se partir um pouco. Não, ela sussurrou. Mas talvez devesse, ele respondeu. Damian deu um passo à frente, estendendo as mãos para as dela, mas Amélia recuou. Vá, disse ela. Resolva sua emergência. Salve seu acordo. Não assim. Não com você achando que o trabalho importa mais para mim do que... Do que o quê? A amargura na própria voz a surpreendeu. Do que a mulher que faz seu café, resolve seus problemas e, aparentemente, tem servido de distração durante suas reuniões de diretoria? Não é isso que está acontecendo. Não é? Ela cruzou os braços, sentindo frio apesar do casaco pesado. Você mesmo disse. Está me observando há 3 anos, sua funcionária. Alguém que trabalha para você e depende de você para viver. Alguém que não poderia dizer não, mesmo que quisesse. Você acha que estou me aproveitando de você? Acho que nós dois nos deixamos levar pelo momento. E agora a realidade chegou. Ela deu mais um passo para trás. Você tem uma empresa para comandar, Damian. Tem responsabilidades maiores do que seja lá o que existe entre nós. E eu tenho um emprego que não posso perder por causa de uma fantasia de véspera de Natal. É isso que você acha que foi? Uma fantasia? Acho que é dia de Natal, e você está escolhendo o trabalho acima de tudo, como provavelmente sempre faz. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, mas já era tarde demais. A dor cruzou o rosto dele. Você tem razão. Eu estou escolhendo o trabalho. Mas não porque ele importa mais do que você. 40 pessoas podem perder o emprego se esse acordo fracassar. Eu não posso deixar isso acontecer só porque finalmente encontrei algo que quero mais do que sucesso. Algo que você quer mais do que sucesso? Você, ele disse simples, sem hesitar. Eu quero você mais do que já quis qualquer coisa na vida, Amélia. Mas também não posso decepcionar as pessoas que dependem de mim. Então vá, ela repetiu, desta vez mais suave. Faça o que precisa fazer. E nós? Ela olhou ao redor do parque. Os casais caminhando de mãos dadas, as crianças brincando na neve, pessoas comuns vivendo relacionamentos comuns, sem empresas bilionárias, sem códigos de conduta corporativos, sem escolhas impossíveis. Eu não sei, respondeu com honestidade. Eu preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Eu não sei isso também. Ele ficou ali por um longo momento, visivelmente dividido entre suas obrigações e o desejo de ficar e consertar o que estava se rompendo entre eles. Eu vou ligar, disse por fim. Tudo bem. Isso não acabou, Amélia. Seja o que for que aconteça. Isso não acabou. Ela o observou se afastar, o telefone já colado ao ouvido, enquanto ele coordenava a crise que o aguardava. Em poucos minutos ele desapareceu, engolido pela cidade, deixando-a sozinha no Central Park no dia de Natal, com o gosto de maple ainda na boca e a compreensão dolorosa de que se apaixonar por alguém como Damian Westbrook significava se apaixonar por tudo o que vinha com ele, inclusive pelas partes capazes de partir seu coração. 3 dias se passaram em um silêncio cuidadosamente construído, um silêncio que gritava mais alto do que qualquer discussão. Amélia voltou ao trabalho no dia seguinte ao Natal, mergulhando na rotina familiar com uma determinação que beirava o desespero. Chegava cedo, saía tarde e se lançava sobre os relatórios de fim de ano com um foco que antes lhe trazia conforto, mas que agora parecia vazio. Damen era um fantasma no prédio.
Ela só ouvia falar dele através dos outros. Margaret comentou que ele estava trabalhando 18 horas por dia desde o Natal. Jennifer, da contabilidade, disse que ele passava noites inteiras em reuniões com a equipe da Hartman. Mas Amélia não o via. Não nos corredores, não no elevador, nem mesmo na máquina de café do andar executivo, onde às vezes ia entregar relatórios. Era como se existissem em universos paralelos dentro do mesmo edifício, orbitando com cuidado para nunca se cruzarem. Na quinta-feira de manhã, ela encontrou uma única xícara de café sobre sua mesa. Não era o café comum do escritório, mas a mistura cara da cafeteria perto de seu apartamento. Não havia bilhete nem explicação. Apenas o café perfeitamente preparado, com exatamente uma colher de açúcar e um toque de creme. Suas mãos tremeram ao dar o primeiro gole. Admirador secreto? Perguntou Marcos do setor de expedição, passando com um carrinho ao lado de sua mesa. Algo assim, murmurou ela, já percorrendo o escritório com o olhar em busca de qualquer sinal de cabelo escuro e olhos azuis. O café apareceu novamente na sexta-feira e na segunda. Cada xícara era um pedido de desculpa silencioso que ela não sabia como responder. Na terça-feira, veio algo diferente, um pequeno pacote embrulhado ao lado do café de sempre. O coração de Amélia disparou ao abri-lo e encontrar um de seus cartões postais antigos. A imagem mostrava a árvore de Natal do Rockefeller Center em 1952. No verso, na caligrafia cuidadosa de Damien, havia apenas uma frase: algumas tradições valem a pena ser mantidas vivas. Ela ficou encarando o cartão por tanto tempo que o café esfriou. Na quarta-feira, trabalhou até tarde, na esperança de encontrá-lo. O prédio foi esvaziando ao redor dela até restarem apenas a equipe de limpeza e os seguranças. Perto das 10 da noite, finalmente desistiu, juntou suas coisas e seguiu para o elevador. As portas se abriram, revelando Damien lá dentro, tão surpreso ao vê-la quanto ela ao vê-lo. Ele ainda usava o terno, mas a gravata estava frouxa e as mangas arregaçadas. Parecia exausto. Havia sombras sob seus olhos que denunciavam poucas horas de sono e estresse demais. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. Então as portas do elevador começaram a se fechar e o instinto falou mais alto. Amélia entrou antes que pudesse se convencer a não fazê-lo. Amélia, ele disse em voz baixa, enquanto as portas se fechavam, prendendo-os naquele espaço pequeno. Droga. Ela se encostou na parede oposta, subitamente consciente de como o elevador era apertado, de como a presença dele parecia ocupar todo o ar disponível. Como você está? Perguntou ele. A pergunta era tão comum, tão cuidadosamente educada, que fez o peito dela doer. Bem, ocupada com os relatórios de fim de ano. Que bom, que bom. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tudo o que não estavam dizendo. O elevador descia com uma lentidão quase cruel. Cada andar parecia uma eternidade. O café, disse ela por fim, quando a tensão se tornou insuportável. Você não precisa. Por quê? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Quando falou, sua voz mal passou de um sussurro. Porque eu sei que você pula o café da manhã quando está chateada. Porque eu sei que esquece de almoçar quando está enterrada no trabalho. Porque cuidar de você se tornou tão automático para mim quanto respirar. E eu não sei como parar. A garganta dela se apertou. Amélia, eu salvei o acordo, disse Damien, os olhos fixos nos números acima da porta do elevador. A Hartman assinou ontem. 40 milhões de dólares. 200 novos empregos. Isso é maravilhoso. Trabalhei 93 horas em 4 dias. Dormi no escritório. Comi refeições entregues durante videoconferências. Ele finalmente olhou para ela e a dor em seus olhos tirou o fôlego de Amélia. E o tempo todo, tudo o que eu conseguia pensar era que preferia estar fazendo panquecas para você. O elevador chegou ao térreo, mas nenhum dos dois se moveu quando as portas se abriram. Eu não sei como equilibrar isso, ele continuou. Não sei como ser a pessoa responsável por centenas de funcionários e suas famílias
e, ao mesmo tempo, ser alguém que pode prometer manhãs de domingo e tempo de verdade. Nunca tentei fazer as duas coisas antes. Talvez esse seja o problema, ela disse suavemente. Como assim? Talvez você esteja tentando ser perfeito em tudo, em vez de ser honesto sobre o que realmente é possível. As portas do elevador começaram a se fechar de novo, e Damian apertou o botão rapidamente para mantê-las abertas. Eu fiquei com medo, Amélia confessou, as palavras saindo apressadas. Quando seu telefone começou a tocar e você entrou imediatamente no modo CEO, eu tive medo de ser só mais um problema para resolver. Mais um item na sua agenda entre o acordo da Hartman e os relatórios trimestrais. Você não é. Mas eu também sei que o seu trabalho importa. Esses empregos importam. As pessoas que dependem de você importam. Ela respirou fundo, com a voz trêmula. Eu só preciso saber que eu importo também. Não mais do que tudo, mas o suficiente. O suficiente para você lutar por isso quando ficar difícil. O suficiente para eu escolher você. O suficiente para você escolher nós, mesmo quando for complicado. Ele deu um passo à frente, perto o bastante para que ela visse o cansaço marcado nas linhas ao redor de seus olhos, o peso constante das decisões em seus ombros. Eu venho escolhendo você todos os dias há 3 anos, disse em voz baixa, mesmo quando eu não tinha o direito, mesmo quando você não sabia. Cada política que criei pensando em equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Cada vez que me recusei a fazer você trabalhar nos fins de semana. Cada decisão que levou em conta as pessoas deste prédio e não apenas os números. Eu estava escolhendo você. Ela o encarou, tentando absorver aquilo. O que você está dizendo? Estou dizendo que você vem me mudando desde o primeiro dia em que começou a trabalhar aqui. Você me fez querer ser mais do que apenas bem-sucedido. Me fez querer ser digno de alguém que guarda comprimidos de glicose para colegas diabéticos, que lembra o café de todo mundo e lê romances policiais porque acredita que problemas podem ser resolvidos. Ele respirou fundo. Amélia, eu não sei como equilibrar tudo perfeitamente, mas sei que quero aprender com você, se você me deixar. O segurança se aproximou, claramente se perguntando por que eles estavam segurando o elevador. Nós deveríamos... Ela gesticulou em direção ao saguão. Jante comigo, ele disse, enquanto saíam do elevador. Não como sua chefe, não como alguém da empresa, como Amélia. A mulher que faz café instantâneo horrível, chora com comerciais de cachorro e merece alguém que lute por ela, mesmo quando não é conveniente. Ela olhou para ele, para esse homem que a enxergara quando ela se sentia invisível. Que vinha, em silêncio, remodelando o próprio mundo para abrir espaço para ela muito antes de ela saber que era amada. E o trabalho? Perguntou. E as complicações? A gente descobre juntos. Ele estendeu a mão em direção à dela, hesitante. Quando Amélia não se afastou, seus dedos se entrelaçaram aos dela, firmes e quentes. Talvez você possa se transferir para outro departamento, disse ele com cuidado. Talvez eu possa me afastar de qualquer decisão que afete diretamente o seu cargo. Talvez a gente encontre uma solução que ainda nem existe, mas que vai funcionar porque nós queremos que funcione. O polegar dele deslizou sobre os nós dos dedos dela, num gesto dolorosamente familiar. E se não conseguirmos resolver tudo, então vamos falhar juntos, em vez de vencer separados. Mas eu não acho que vamos falhar. Amélia, acho que vamos nos surpreender com o quanto isso pode dar certo quando os dois querem a mesma coisa. Ela estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal da dúvida que vinha corroendo seu peito havia dias. Mas tudo o que viu foi certeza, esperança e um tipo de paciência que nunca tinha experimentado antes. O que nós queremos? Perguntou, quase num sussurro. Um ao outro. Ele respondeu simplesmente. Todo o resto é só logística. 6 meses depois, a luz da primavera entrando pelas janelas da Westbrook Logistics parecia diferente, mais quente, mais viva, mesmo que o prédio fosse exatamente o mesmo. Amélia juntou os últimos itens pessoais de sua mesa no setor de operações.
A pequena suculenta que sobrevivera a 3 anos de luz fluorescente, a foto emoldurada dos pais, a caneca de cerâmica que dizia funcionária mais ou menos do mundo, que Marcos havia lhe dado de aniversário. Tem certeza dessa transferência? Perguntou Jennifer do financeiro, sentando-se na beirada da mesa agora vazia. Desenvolvimento estratégico é outro universo, cheio de consultores corporativos e especialistas em eficiência. Tenho certeza, respondeu Amélia, acomodando a foto com cuidado na caixa de papelão. Além disso, alguém precisa garantir que melhorias de eficiência realmente melhorem a vida das pessoas, não só as planilhas. E isso não tem nada a ver com um certo CEO, provocou Jennifer. As bochechas de Amélia esquentaram, mas ela sorriu. Tem tudo a ver com um certo CEO. Eu não consigo ser objetiva em relação a alguém por quem estou me apaixonando quando, tecnicamente, ele ainda é meu chefe. As palavras ainda soavam novas em sua boca. Me apaixonando. Mas era exatamente isso. Algo que vinha crescendo ao longo de meses de limites cuidadosos, almoços roubados e ligações noturnas que se estendiam até depois da meia-noite. Damien havia cumprido cada promessa sobre resolver as complicações. Ele se afastara de todas as decisões de pessoal que a envolviam, trabalhou com o RH para criar protocolos claros e, de alguma forma, fez tudo parecer natural, não constrangedor. Em 40 anos observando romances no ambiente de trabalho, dissera Margaret Chen, braço direito dele, apenas uma semana antes, nunca vi alguém se esforçar tanto para fazer tudo do jeito certo. Você tem sorte, mas ele também. Margaret estava certa. Ambos eram sortudos de um jeito que ainda surpreendia Amélia todos os dias. Amélia? Aquela voz familiar a fez se virar. Damien estava parado na porta do que fora seu espaço de trabalho por 3 anos, parecendo quase nervoso. Usava o terno grafite que ela associava às reuniões mais importantes do conselho, mas a gravata estava levemente afrouxada. Um pequeno sinal de que já passava das 6 da tarde de uma sexta-feira. Pronta para a reunião de transição? Perguntou ela, erguendo a caixa. Na verdade, eu estava esperando que a gente adiasse isso. Ele olhou ao redor do escritório quase vazio e depois voltou o olhar para ela. Tem algo que eu quero te mostrar antes. Mostrar o quê? Confia em mim. Ela aprendera a confiar nele nesses últimos meses, a confiar que ele cumpriria suas promessas, que lutaria por eles quando tudo ficasse complicado, que a via como uma parceira igual, não como um problema a ser resolvido. Reconstruir a confiança levara tempo. Sempre levava. Mas tinha valido cada passo cuidadoso. Sempre, disse ela. Ele a conduziu pelo prédio, passando pelos escritórios executivos, pelas salas de reunião onde haviam vivido seu relacionamento, em olhares trocados durante revisões trimestrais, até o elevador que levava ao terraço executivo, onde haviam conversado de verdade pela primeira vez. Mas em vez de apertar o botão do terraço, Damien pressionou outro que ela nunca havia notado. O elevador subiu mais alto do que Amélia jamais estivera naquele prédio, até parar no que só podia ser o último andar. As portas se abriram para revelar um lugar que ela nunca tinha visto. Um pequeno jardim no topo do edifício, com árvores floridas, vasos cuidadosamente dispostos, áreas de estar confortáveis e luzes pendentes que brilhavam como estrelas contra o céu do início da noite. Manhattan se estendia em todas as direções, mas ali em cima o barulho da cidade parecia distante, quase silencioso. Que lugar é esse? Ela perguntou, pousando a caixa no chão e girando lentamente, maravilhada. Meu projeto secreto nos últimos 4 meses. Ele se aproximou dela, parando no centro do espaço, as mãos nos bolsos, com um ar quase tímido. O prédio sempre teve uma estrutura perfeita para um jardim no terraço. Pensei que os funcionários gostariam de um lugar tranquilo para almoçar, fazer pequenas reuniões, talvez até eventos. É lindo, ela murmurou, tocando as delicadas flores brancas da árvore mais próxima. Flores de macieira, as suas favoritas, disse ele suavemente. Pelo menos de acordo com aquela conversa que tivemos em fevereiro, quando você falou do que mais sentia falta da casa da sua infância. Ele deu um passo mais perto, a voz mais baixa,
mais íntima. Você disse que seus pais tinham uma macieira no quintal e que costumava sentar embaixo dela para ler, enquanto sua mãe cuidava do jardim. A respiração de Amélia falhou, um detalhe tão pequeno, perdido numa conversa que ela mal lembrava, mas ele lembrava. Ele tinha ouvido e tinha transformado aquilo em algo real. Damien, isso é incrível, mas você não precisava. Ainda não acabou. Ele levou a mão ao bolso do paletó e tirou uma pequena caixa de veludo. O mundo pareceu parar. O que... o que é isso? Ele se ajoelhou ali mesmo, entre as flores de macieira e as luzes da cidade. Eu sei que é rápido, disse, com a voz firme apesar da emoção. Sei que estamos oficialmente juntos há apenas 6 meses, que ainda estamos aprendendo a equilibrar tudo, que existem 1000 razões práticas para esperar. Ele respirou fundo. Mas também sei que estou me apaixonando por você há 3 anos e meio. Sei que você me faz querer ser melhor do que eu jamais imaginei ser. Sei que quando você mudou de departamento, meu primeiro pensamento não foi sobre relatórios ou estratégias, foi sobre o orgulho que senti por você ser corajosa o suficiente para construir algo novo. Ele abriu a caixa. Dentro, um anel elegante e discreto. Um solitário clássico, cuja aliança refletia a luz como se tivesse capturado estrelas. Sei que quero passar todas as manhãs de Natal da minha vida fazendo café para você e ouvindo você cantar mal no banho. Quero te levar ao Murphy's Diner todo ano no nosso aniversário, até a senhora Murphy se aposentar e os netos assumirem. Quero aprender a equilibrar trabalho, amor e tudo o que a vida jogar no nosso caminho, junto com você. As lágrimas embaçaram a visão dela enquanto olhava para aquele homem que enxergara partes dela que ela achava invisíveis, e as amara mesmo assim. Amélia Blake, ele disse, a voz firme, apesar do brilho emocionado nos olhos. Você quer se casar comigo? Quer me deixar passar o resto da vida provando que você não é apenas visível para mim, mas essencial? Quer construir comigo algo bonito, complicado e absolutamente digno de ser defendido? Ela olhou ao redor, para o jardim no terraço, para as macieiras que floresceram porque ele prestou atenção em uma lembrança distante, para as luzes que transformavam aquele espaço comum em algo mágico. Olhou para o homem que havia criado tudo aquilo só para devolver a ela um pedaço da felicidade que pensou ter perdido para sempre. Sim, ela sussurrou, depois mais forte. Sim, com certeza. Sim. Ele colocou o anel em seu dedo com as mãos levemente trêmulas, levantou-se e a puxou para seus braços. Quando a beijou, ela sentiu o gosto da alegria e do alívio, a promessa silenciosa de tudo o que estavam construindo juntos. Eu te amo, ela disse contra os lábios dele. Eu te amo tanto que me assusta. Ótimo, ele respondeu sorrindo. Ter medo significa que importa. Significa que estamos fazendo algo que vale a pena. Enquanto o sol se punha sobre Manhattan, pintando o céu de tons rosados e dourados, Amélia entendeu que era isso que a felicidade parecia ser. Não a ausência de complicações ou de medo, mas a presença de alguém disposto a enfrentar ambos ao seu lado. Alguém que a via por inteiro e ainda assim a escolhia. Alguém que sabia que as melhores coisas da vida exigem coragem, paciência e a ousadia de acreditar que o amor sempre vale o risco. Lá embaixo, a cidade vibrava com milhões de outras histórias, mas nenhuma delas importava tanto quanto a deles. Falando nisso, ele estendeu o pequeno pacote embrulhado em papel craft simples, preso com um barbante vermelho. Amélia ergueu uma sobrancelha. Damian, combinamos nada de presentes grandes entre nós este ano. Eu sei, ele disse rapidamente, sorrindo daquele jeito meio culpado que ela conhecia bem. Tecnicamente, isso não é grande. É significativo. Ela apoiou-se nos cotovelos, o lençol escorregando até a cintura, e começou a desfazer o barbante com cuidado. Dentro havia uma caixa de madeira clara, polida pelo tempo. Ao abri-la, seu coração deu um salto suave e inesperado. Dentro estavam os cartões postais, os dela. A coleção inteira de cartões vintage que havia guardado em caixas ao longo dos anos,
Paisagens antigas, cidades que já não existiam da mesma forma, cenas cotidianas congeladas no tempo. Mas agora eles estavam organizados em pequenos compartimentos, cada um cuidadosamente protegido, com etiquetas discretas indicando datas e locais. Damian, a voz dela falhou. Eu sei que você dizia que nunca ia enviar nenhum deles, ele explicou, a voz baixa, observando cada reação dela. Que eles eram só lembranças, momentos que pertenciam a outras pessoas. Mas eu sempre achei que eles diziam muito sobre você, sobre como você presta atenção nas pequenas histórias. Ela passou os dedos pelos cartões, reconhecendo cada um. Eu mandei fazer a caixa com um restaurador de papel, ele continuou. E, bem, eu escrevi algo em alguns deles. Ela ergueu os olhos, surpresa. Escreveu o quê? Coisas que eu nunca disse na época, ou coisas que vivi depois que te conheci. Com cuidado, ela puxou um cartão do topo. Era um de Paris, anos 1950. No verso, na caligrafia firme dele, hoje você riu durante uma reunião difícil e mudou completamente o clima da sala. Eu percebi. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedi-las. Você transformou meus cartões em memórias nossas, em histórias nossas. Ele corrigiu suavemente. Algumas do passado, outras do presente. E espaço suficiente para o futuro. Ela fechou a caixa com cuidado, colocou-a sobre o criado mudo e então se inclinou sobre ele, apoiando a testa na dele. Isso é o presente mais bonito que eu já ganhei. Bom, ele murmurou, porque eu passei semanas tentando decidir entre isso e um cachecol ridiculamente caro. Ela riu, enxugando as lágrimas. Fez a escolha certa. Ele a puxou para mais perto, envolvendo-a com o corpo quente, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo. Sabe o que eu mais gosto no Natal agora? Ele perguntou. O quê? Que não é mais sobre provar nada. Não é sobre desempenho, expectativas ou parecer feliz. É só nós. Café demais, caos familiar, crianças gritando, e você me olhando como se eu fosse exatamente onde deveria estar. Ela sorriu contra o peito dele. Você é exatamente onde deveria estar. O relógio da sala marcou 8 horas com um som suave. A cidade lá fora começava a despertar, mas dentro daquele quarto o tempo parecia desacelerar de propósito. Temos 2 horas antes do carro chegar, ele disse preguiçosamente. O que você acha de ficarmos aqui mais um pouco? Acho uma excelente tradição de Natal, ela respondeu. Ele riu baixo, beijou o topo da cabeça dela e fechou os olhos. E naquele espaço tranquilo, entre o passado e o futuro, Amélia pensou que talvez a verdadeira magia não estivesse em grandes mudanças ou finais perfeitos, mas em acordar, dia após dia, ao lado de alguém que escolhia ficar. Presente de Natal adiantado, Damian. Nós combinamos. Esse não conta para o nosso limite. Os olhos dele tinham aquele brilho específico que denunciava o quanto estava satisfeito consigo mesmo. Abre. Dentro havia um cartão postal antigo. Este mostrava o Rockefeller Center na década de 1960. Mas em vez da caligrafia dele no verso, havia um pequeno cartão de aparência profissional encaixado atrás. Amélia leu uma vez, depois outra. Então levantou o olhar para ele, os olhos arregalados. Um contrato para um livro infantil. Sua editora adorou os capítulos de amostra que você escreveu sobre a garotinha que resolve mistérios com a avó. Ele disse com cuidado, como se não quisesse assustá-la com a própria felicidade. Eles querem o manuscrito completo até o próximo verão. Ela encarou a proposta, quase sem conseguir acreditar no que estava lendo. A história tinha começado como algo bobo. Uma ideia distante que ela mencionara numa daquelas longas conversas de domingo de manhã. Damian tinha insistido para que ela tentasse de verdade. E, de alguma forma, aquelas 20 páginas sobre a pequena detetive Emma e sua avó solucionadora de mistérios tinham se transformado em algo real. Como você... Eu talvez tenha comentado com alguns contatos da editora que minha esposa incrivelmente talentosa tinha escrito algo especial. O sorriso dele era suave, orgulhoso. E talvez eu também tenha mencionado que ela tem MBA,
3 anos de experiência corporativa e uma habilidade natural para resolver problemas complexos, o que torna seus mistérios surpreendentemente inteligentes. Você enviou meu trabalho sem me contar. Eu enviei um trecho com a sua permissão. Ele respondeu com calma. Permissão essa que você me deu há 3 semanas quando disse, e cito, eu queria ser corajosa o suficiente para tentar publicar isso de verdade. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Eu só estou te ajudando a ser corajosa. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Aquele homem que a enxergara quando ela acreditava ser invisível, ainda via nela coisas que ela mesma não conseguia ver. E se for horrível? Ela sussurrou. E se eu não conseguir escrever um livro inteiro? Então você vai escrever um primeiro livro ruim, um segundo melhor e um terceiro ainda melhor. Ele enxugou a lágrima que escapou com o polegar. Mas eu não acho que vai ser ruim. Acho que você vai se surpreender com o quanto é capaz de criar algo bonito. Mais tarde, naquela manhã, sentados no Murphy's Diner, compartilhando o tradicional café da manhã da véspera de Natal, a própria senhora Murphy se aproximou da mesa. E então, como anda a vida de casados? Perguntou, reabastecendo as xícaras de café sem nem perguntar. Não posso reclamar, disse Damien, encontrando a mão de Amélia sobre a mesa pequena. Embora eu ache que ela ainda esteja se adaptando a alguém que realmente come os vegetais do prato. E eu ainda estou me adaptando a alguém que coordena as cores das meias na gaveta, retrucou Amélia, arrancando dele uma expressão fingidamente ofendida. Você adora minha gaveta organizada de meias. Eu adoro que você tenha uma. É diferente. A senhora Murphy riu, um riso quente e cheio de vida. Vocês me lembram de mim e do Patrick quando éramos jovens, sempre provocando, sempre rindo. É assim que a gente sabe que é de verdade, quando consegue ser bobo junto. Depois que ela se afastou, Amélia olhou para Damien do outro lado da mesa. Aquele homem que comandava reuniões e tomava decisões de milhões, mas que também sabia exatamente como ela gostava das panquecas, lembrava de comprar seus livros de mistério favoritos e incentivava seus sonhos secretos de ser escritora. Você já pensa naquela primeira véspera de Natal? Ela perguntou baixinho. Quando você me impediu de sair da festa? Todos os dias. O polegar dele deslizou sobre a aliança no dedo dela, um gesto que se tornara automático com o tempo. Você se arrepende de eu ter feito isso? Ela não hesitou. Nunca. Ela se inclinou para a frente, perto o bastante para ver os reflexos prateados nos olhos azuis dele. Mas eu penso naquela mulher que eu era naquela noite, confessou em voz baixa, em como ela se sentia sozinha, em como estava convencida de que querer mais era algo tolo. O que você acha que ela diria se pudesse nos ver agora? Amélia olhou ao redor do diner, para os estofados vermelhos já gastos pelo tempo, para a senhora Murphy circulando entre as mesas, para a vida que havia construído ao lado daquele homem que de alguma forma a fizera acreditar que ser feliz não era egoísmo. Um sorriso suave surgiu em seus lábios. Acho que ela diria que, às vezes, milagres de Natal são reais, que às vezes a pessoa que te salva é aquela que sempre esteve bem na sua frente, que às vezes arriscar por amor é a decisão mais inteligente que você pode tomar. E o que você diria a ela? Ele perguntou. Eu diria que ser vista é o maior presente que alguém pode receber, respondeu, sentindo a emoção apertar o peito. E que ser amada por quem você realmente é, e não por quem acha que deveria ser, vale qualquer espera. Ela levou a mão dele aos lábios e depositou um beijo delicado sobre seus nós dos dedos. Eu diria que contos de fadas nem sempre começam com "era uma vez". Às vezes, eles começam quando alguém é corajoso o bastante para dizer "por favor, não vá embora ainda". E eu diria, acrescentou Damen suavemente, que as melhores histórias de amor não são sobre encontrar alguém perfeito. São sobre encontrar alguém que faz com que suas imperfeições pareçam exatamente as peças certas do quebra-cabeça certo. Enquanto caminhavam pelas ruas de Manhattan, passando pelas decorações de Natal e pelos casais apressados rumo às celebrações,
Amélia sentiu aquele contentamento familiar que havia substituído a antiga solidão. Não a ausência de problemas ou complicações, mas a presença de alguém disposto a enfrentar o que viesse ao lado dela. Naquela noite, encolhidos no sofá, o mesmo sofá onde haviam passado a primeira véspera de Natal juntos, agora em sua casa compartilhada, Amélia abriu o laptop e começou a digitar. Capítulo 1. O mistério dos biscoitos de Natal. Desaparecidos. Emma Rodrigues, de 8 anos, sempre fora boa em perceber coisas que os outros deixavam passar. Damen leu por cima do ombro dela, o queixo apoiado com carinho no topo de sua cabeça, e Amélia percebeu que era isso que a felicidade parecia ser. Não um destino, mas uma forma de caminhar. Não a ausência do medo, mas a presença de alguém que tornava a coragem possível. Do lado de fora, Manhattan brilhava com luzes de Natal e promessas silenciosas, e Amelia Blake Westbrook, escritora de mistérios, esposa amada e mulher finalmente visível, começava a contar uma nova história.